posso incluir o meu carro na holding familiar? Fica até o final do vídeo que você vai entender. Vamos começar trazendo a resposta simplificada para essa pergunta. Sim, eu posso incluir o meu carro na minha holding familiar. Porém, eu posso não é necessariamente eu devo. Quando nós pensamos na inclusão de veículos em uma holding familiar, é importante que seja analisado os reflexos dessa inclusão. O primeiro desses reflexos é a depreciação que veículos sofrem quando o proprietário é uma pessoa jurídica. Isso significa que ao longo dos anos o valor daquele bem vai sendo reduzido dentro da empresa. A depender do regime de tributação, como é o caso das empresas do lucro real, por exemplo, essa depreciação pode variar de 20% a 25% ao ano. No nosso cenário, que a gente está tratando de um carro comum, ou seja, um veículo de passageiro de até 9 pessoas, essa taxa de depreciação seria de 20% ao ano. Já se tratarmos de empresa do lucro presumido, a depreciação é calculada de uma forma diferente, onde ela basicamente vai poder seguir ali a tabela FIPE. O ponto é que essa depreciação pode ocasionar um impacto significativo no momento da venda, uma vez que, como aquele bem foi tendo seu valor reduzido ao longo dos anos, é possível que gere um ganho de capital, principalmente se a empresa for do lucro real. Agora, ainda que a depreciação mereça toda a atenção no momento da tomada de decisão de inclusão ou não desse veículo, existe outro ponto de muita relevância, que é o risco ao patrimônio da inclusão desse automóvel. Nesse cenário, a possibilidade de acidentes é real, e a depender da situação, principalmente se tratarmos de casos em que ocorre o falecimento de pessoas com altos rendimentos mensais, múltiplas vítimas ou lesões graves e permanentes, as indenizações superam a marca até mesmo dos 5 milhões de reais. E, uma vez que aquele carro seja de propriedade da holding, a qual também é proprietária de uma série de outros bens, como os imóveis, por exemplo, a reparação desse prejuízo vai recair sobre a holding. E aquele patrimônio que foi incluído para ficar ali quietinho e protegido pode acabar respondendo. Apesar de todos esses riscos, a inclusão de veículos na holding pode sim ser apropriada em determinadas circunstâncias. Aqui nós tratamos principalmente de veículos que tenham um valor muito significativo ou até mesmo que sejam veículos de coleção, por exemplo. Porque nesses casos, esses automóveis eles são mais do que meros meios de transporte e muitas vezes possuem até mesmo potencial de valorização. Logo, nos casos em que se decida pela inclusão, é recomendado que a holding seja estruturada, porém que esses veículos sejam incluídos em segmentos distintos aos imóveis, por exemplo. Dessa forma, nós incluímos os veículos na holding e conseguimos estabelecer uma gestão de riscos. Se você gostou desse vídeo, conseguiu entender um pouco mais sobre a inclusão de veículos na holding familiar, segue e acompanha o perfil, eu estou sempre trazendo conteúdos relacionados a holding familiar, planejamento sucessório, direito imobiliário, família e muito mais. Me conta aqui nos comentários se conseguiu entender, clareou a ideia ou então se ficou com alguma dúvida e compartilhe esse vídeo com quem também já teve esse questionamento sobre a inclusão de veículos na holding familiar.